A Rádio Web Fraternidade apresenta Ivana Raiski, no evento As Portas do Céu 2018, preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema O que é a vida espiritual, material e seus desafios. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vou preferir assim, tá bom? Bom, primeiro, dizer da alegria de nós estarmos aqui juntos nesse evento que eu tenho certeza que futuramente ele será tão concorrido quanto o céu, não é? Porque estar às portas do céu já é algo muito bom. Estar no céu a gente já sabe, não é? E estar às portas do céu também. Então, nós estamos muito felizes em estarmos juntos com vocês aqui hoje. E quero dizer para vocês que eu não estarei sozinha neste momento. Eu convidei alguns amigos muito queridos para participarem comigo desse momento em que nós vamos conversar, para não só conversarmos, para também cantarmos. Então, em alguns momentos, nós teremos a participação aqui do nosso Tiago, do André e da Cacá Rezende, que vai começar a ensaiar com vocês as músicas que nós vamos cantar de novo mais tarde. Tudo bem? Muito bem. Eu ouvi essa semana passada uma história que me impactou muito. Talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo, ele circulou pela internet, no Facebook, onde um pianista, durante um recital, ele conta uma história muito tocante. Ele conta a história de Silvia, uma menina de 7 anos. E aos 7 anos, a mãe de Silvia comete suicídio. Ela fica órfã de mãe. Como o pai de Silvia é alcoólatra, ela é levada para morar com a avó. Acontece que a avó era também esquizofrênica, tinha transtornos mentais. Então era muito comum, muitas vezes, a menina estando na escola, ser chamada, ser retirada da sala de aula para socorrer a avó, que corria nua em torno da escola, onde ela estudava. Silvia, aos 9 anos, vivia com a avó e com o tio. E ela foi, então, violentada por esse tio, aos 9 anos. Aos 12 anos, Silvia estava morando na rua. Porque não suportando mais tanta miséria, tanta pobreza, tanto sofrimento, ela resolve fugir. E se vê aos 12 anos morando na rua. De 13 para 14 anos, ela conhece um jovem. E ela se apaixona pela primeira vez. E ela fica grávida. E quando ela procura o jovem e fala da gravidez, ele diz a ela: mas eu não tenho o que fazer. Eu não sei se esse filho é meu. Afinal de contas, você anda com tantas pessoas, como que eu vou saber se o filho é meu? E aí esse pianista, contando essa história, diz: se ela vivesse num tempo em que nós jogássemos fora os nossos problemas de forma irresponsável e leviana, ela teria sido aconselhada a fazer um aborto. E aí, nesse caso, eu não estaria aqui, tocando e cantando com vocês, porque eu sou esse filho. E ele diz então que ela, apesar de todas as dificuldades, de tudo que aparentemente seria contrário, não é? E isso mexeu muito comigo, porque vocês viram que nós estamos vivendo um momento no Brasil, um momento muito impactante, em que o nosso Superior Tribunal Federal, o nosso STF, pensa na possibilidade de descriminalizar o aborto até 12 semanas. Para quem não sabe, um feto de 12 semanas, ele está completamente formado. Completamente. É um bebezinho pequenininho, mas com tudo funcionando, não é? Se ela vivesse em dias de hoje, possivelmente ela seria aconselhada a dizer assim: aborta, se livra desse problema. No entanto, ela manteve a gravidez. E aí ele diz: por isso eu estou aqui. E aí ele prossegue dizendo que quando ele estava com 8 meses de vida, ele foi entregue à avó paterna. E foi essa avó
que o criou. E aos 30 anos, já adulto, ele teve a oportunidade de se encontrar com a mãe, a menina Sílvia, para agradecer a ela pela vida. Vejam vocês, ele não tinha mágoa da mãe por tê-lo dado à avó para criar. Ele tinha gratidão por ela ter enfrentado tudo que ela enfrentou e ter dado a ele a oportunidade da vida. Esse cantor e compositor que conta essa história é Plínio Oliveira. É um companheiro nosso espírita, que tem um trabalho lindo de divulgação do espiritismo e que está aí no YouTube. Depois, se vocês tiverem curiosidade de conhecer a história com mais detalhes, é só colocar no YouTube a história de Sílvia. E quando eu ouvi essa história dele, eu pensei, nós vivemos na atualidade, bem como desde que o mundo é mundo, nos fazendo muitas perguntas. Nós nos perguntamos por que estamos aqui? Por que nós nascemos? De onde nós viemos? Onde nós estávamos antes de existirmos aqui? Para onde iremos após a morte do corpo? Será que realmente existe vida após a morte? Por que existe tanto sofrimento? Por que a garota Sílvia teve que passar por tanta dor, por tanta dificuldade, ainda tão jovenzinha? Com 7 anos, perder a mãe de uma forma tão trágica como o suicídio. E passar por tantas dificuldades na vida como ela passou desde cedo. Por que tanto sofrimento no mundo? Isso são perguntas que o homem se faz desde que nós começamos a pensar. Por que isso acontece? E com o surgimento da doutrina espírita, o espiritismo ele nos trouxe de forma muito clara, de forma muito coerente, muito lógica, as respostas para todas essas indagações. Porque nós vivemos por um período, por um tempo, em que nós estávamos muito ligados à religião, mas de uma forma subjugada. A religião ela era uma imposição, ela era uma lei rigorosa. Nós tínhamos a visão de Deus como sendo aquele criador, mas como sendo aquele pai que pune, aquele pai rigoroso, não é? Até aquela imagem do velhinho de barbas brancas, sentado num trono nas nuvens, olhando tudo que a gente faz, não é? E eu fico imaginando, provavelmente, que com uma flechinha na mão, né? Assim, ó, fez coisa errada, flecha aquele lá, não é? E aí o Espiritismo veio trazer para nós a compreensão do que, na verdade, Jesus já tinha ensinado. Porque Jesus, quando veio, ele nos apresentou Deus não como esse Deus rigoroso, não, ele nos apresentou Deus como Pai. E como um Pai que é perfeito, que é soberanamente justo e bom, como aquele pastor das ovelhas que não quer que nenhuma das ovelhas do rebanho se perca. Jesus nos mostrou Deus como sendo aquele Pai de amor. E aí ele fala, qual o pai da terra cujo filho pede pão e o pai lhe dá pedra? Então imagine Deus, a bondade de Deus, não é? E aí nós fomos, com muita dificuldade de compreender a mensagem de Jesus, fomos envolvidos pela religiosidade, mas sempre de uma forma oprimida, sem conseguir entender realmente. Nós não entendíamos aquilo. Até que a doutrina espírita veio para nos clarear. Porque a nossa evolução ela foi acontecendo especialmente no campo das ciências, no campo da filosofia. Vários movimentos de libertação, não é? Foram acontecendo no mundo. E as pessoas foram começando a se sentir impelidas a buscarem algo mais. A não aceitarem aquilo daquela forma como era imposto. E nós vivemos, então, sempre essa luta entre o materialismo e o espiritualismo. Temos convicção, hoje, como espíritas, de que somos seres imortais, criados por Deus, todos da mesma forma, destinados à perfeição. Somos criados pequenininhos, simples e ignorantes, mas todos nós destinados à perfeição. Temos isso como algo concreto na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade danada em nos desvincularmos das coisas da matéria.
Por mais que tenhamos como crença absoluta, como fé verdadeira, que prosseguiremos vivendo, ainda vivemos no mundo com as coisas do mundo, valorizando mais as coisas do mundo. E aí a gente vê isso de forma muito clara, voltando de novo ao assunto do aborto, né? Quando nós vemos companheiros espíritas defendendo descriminalização do aborto. Claro que enganados por falsas ideias que são propagadas, mas quando a gente pensa que uma teoria que é materialista, ela se sobrepõe à nossa crença que é espiritualista, nós vemos o quanto nós ainda estamos apegados à vida material. Não é? Bom, muito bem. Nós vivemos, então, nesse momento desse grande conflito. E aí nós temos uma obra muito interessante, que é a obra de Leon Denis, que é o Porquê da Vida. Estivemos juntos, inclusive eu e o William, no mês passado lá no Rio, falando sobre essa obra. E o Leon Denis, ele diz assim, que com o advento da fé raciocinada, que a doutrina espírita nos trouxe, essa fé raciocinada, ela vai enfraquecendo os dogmas. Porque nós vivíamos subjugados por muitos dogmas. Então, o dogma é aquilo tudo que é absoluto, que não permite contestação. O Espiritismo é uma doutrina que não tem dogmas. Nós temos verdades que nós entendemos e nós compreendemos como sendo lógicas, racionais, faz sentido. Isso é a fé raciocinada. É diferente da fé cega, porque a fé cega é aquela em que eu creio, porque alguém me disse que é assim. Então, tudo bem, alguém me disse que é assim, eu considero que é assim, mas eu não questiono. E Allan Kardec, ele nos alertava o seguinte, não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Nós temos que compreender o porquê das coisas. Não é? E nessa obra, Leon Denis faz uma reflexão, ele diz assim, jamais a necessidade de luz se fez sentir de uma maneira mais imperiosa. Nós estamos ávidos por luz. Nós estamos ávidos pelos assuntos da espiritualidade, pelas coisas que nos remetem ao sagrado, ao divino, a Deus. Nós estamos cansados das coisas da vida, da forma como se apresenta da vida material. E quer prova disso? Vocês já perceberam que todas as novelas, e que ultimamente tem tido muitas, não é? Principalmente na Globo, as novelas que trabalham com essa temática da espiritualidade, ou espírita ou espiritualista, são novelas que batem recordes de audiência. Os filmes que são lançados no cinema, da mesma forma, se trabalham com essa temática, eles levam recorde de público ao cinema. Então, isso mostra o interesse que nós hoje estamos tendo por assuntos que transcendam a vida material, que realmente nos conectem com Deus, que nos aproxime. Para que nós possamos fazer brilhar a luz que está dentro de nós, que Jesus disse que nós temos a nossa luz. Mas eu quero que quem conte essa história para vocês é a Cacá Rezende, que vai contar para a gente como é que é essa história da luz, Cacá. Oi. Boa tarde. Posso ficar aqui? Então, nós vamos refletir um pouquinho através da canção. Esse recado de Jesus. Que ele veio, né? Falou pra gente fazer brilhar a nossa luz, descobrir os nossos talentos, os nossos poderes, aprender a ouvir, educar os nossos sentimentos, para finalmente a gente encontrar o reino de Deus. Dá um ré para mim. É o ré, né? O refrão da canção fala assim, ó. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Vamos lá?
ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci para iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé em oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer. Nós vamos repetir de novo. Vou pedir para vocês cantarem conosco, tá bom? O sol nasceu para brilhar, a mesma coisa estrelas fazem lá no céu. E isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci para iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé em oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer. Obrigada, Cacá. Obrigada aos meninos. Então, gente, para que a gente saiba obedecer às leis de Deus, evoluir e crescer. E aí Deus nos dotou de livre-arbítrio para isso, não foi? Quando Ele nos cria todos da mesma forma, simples e ignorantes, Ele nos dá o livre-arbítrio, é para que a gente tenha o mérito daquilo tudo que nós vamos conquistando. Então o livre-arbítrio pressupõe liberdade. Mas a liberdade vem junto do dever. Então nós não podemos nos esquecer nunca de que a nossa liberdade, ela está sempre condicionada à liberdade do outro, até onde eu invado o espaço do outro e até onde eu devo ou não devo. Porque Paulo já nos alertava, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fazer o que eu quero? Posso, mas eu terei que arcar com as consequências de todos os meus atos. Mas quando nós estamos, então, voltados para essa vida tão material, nós acabamos nos vinculando a sentimentos que nos deixam mais ainda arraigados e apegados à vida da terra, à vida material. E os Espíritos nos orientam que quanto mais nós formos evoluindo, nós formos compreendendo as leis divinas e formos nos afastando das coisas ligadas à matéria e formos nos tornando pessoas mais espiritualizadas, nós vamos nos afastando desse tipo de sentimento que são conhecidos por nós como vícios morais. São os danados vícios morais. Vocês lembram quais são os vícios morais? Alguns deles, por exemplo, tem 2 que o Evangelho fala que são a chaga da humanidade. Vocês lembram? Orgulho e egoísmo, não é? Orgulho, egoísmo, maledicência, crueldade, um monte. Então, nós vamos nos vinculando ao dia a dia com esse tipo de sentimento, e esses sentimentos e esses vícios, eles acabam por trazer sofrimento para a nossa vida. Então, quando nós vamos voltar lá atrás perguntando por que nós sofremos, por que da vida, por que de tudo isso que a vida material nos impõe, nós vamos descobrindo que, na verdade, são escolhas que nós fazemos. Que muitas vezes nós não fazemos de forma consciente, mas que nós estamos fazendo quando nós alimentamos em nós, por exemplo, o orgulho. O orgulho, ele nos traz sofrimento. Porque quando nós somos pessoas orgulhosas e nos sentimos feridos em algum momento nesse nosso orgulho, nós nos sentimos magoados, nós sofremos. Muitas vezes nós temos o sentimento de mágoa, de raiva, de ódio e outros sentimentos que vêm junto. Porque o orgulho faz com que nós nos achemos melhores que os outros,
que nós não podemos passar por isso. Eu não sei se vocês já perceberam como que nós somos. Quando nós ficamos sabendo, por exemplo, uma notícia. Houve um acidente grave aqui entre Uberlândia e o Trevão. Primeira coisa que a gente pensa é assim, ai, graças a Deus que o pessoal está tudo aqui em casa, né? Meus filhos estão aqui, meu marido está aqui, o meu irmão está aqui. Eu sempre penso assim, ai, Deus livrou os meus. Mas quem são os meus? Quem são os meus irmãos? Jesus já nos trouxe essa reflexão. Então, a gente não tem esse olhar de empatia com o outro, muitas vezes, porque nós alimentamos em nós o sentimento de orgulho, de egoísmo. Orgulho, quando eu digo, é das formas mais variadas. Nós temos, por exemplo, orgulho familiar, que é o fato de achar que a minha família é melhor que as outras. Então, por exemplo, quando as nossas crianças estão na escola e vai ter uma competição para eleger a rainha da escola. O que eu faço? Eu compro todos os bilhetes que tem que vender, porque eu quero que a minha filha seja a rainha. E aí eu digo para ela, minha filha, você é a mais bonita, muito mais bonita do que todas as suas coleguinhas. Beleza, eu estou incentivando a autoestima dela, estou colocando ela para cima. Só que, na verdade, se a gente pudesse agir um pouquinho diferente, dizer assim, filha, você é linda, suas coleguinhas também são lindas. Todas vocês são rainhas, são princesas, não é? Por quê? Porque esse tipo de competição é coisa da vida material, é para estimular ego, é para estimular vaidade, orgulho. Então a gente precisa trabalhar já mostrando o contrário. Minha querida, não importa quem se eleger, porque na verdade o critério que está sendo utilizado não é da beleza, é de quem vende mais ingresso. Além do que, beleza é algo muito relativo. O que é muito bonito para mim pode não ser para você. Não é? Então a gente precisa ir mostrando isso. Muitas vezes nós também nos apegamos muito à crítica. E a crítica de uma maneira destrutiva. E isso nos traz sofrimento, nos traz dor. Porque já perceberam aquela pessoa que é pessimista e que vê defeito em tudo? Nada para essa pessoa está bom. Tudo para ela é ruim, o país é horrível, o governo é horrível, o emprego dela é péssimo, a cidade que ela mora é horrível. Ela não vê alegria. Ela está sempre postergando a felicidade dela para algo que ainda possa acontecer na vida dela. E aí eu me recordo de uma palestra que o Divaldo Franco fez no Congresso de Goiás, e ele já contou essa história várias vezes também em outros lugares, que ele fala daquela colega de trabalho dele, que ela queria demais ser feliz, queria muito ser feliz. Só que quando ela conversava com o Divaldo e dizia isso, ele falava assim, mas o que te falta para ser feliz? Ela dizia assim, Divaldo, me falta ter uma casa, né? Porque você vê, eu moro de aluguel, trabalho, tenho que pagar aluguel. Olha, o dia que eu conseguir comprar minha casa, eu vou ficar muito feliz. E aí ela conseguiu e comprou a casa dela. Aí ele disse assim, que bom, então agora você está feliz. Aí ela disse assim, olha, eu comecei a ficar, mas agora eu preciso ter um carro, né, Divaldo? Porque eu venho trabalhar de ônibus, é tão complicado, né, ônibus cheio, né, Cacá? Então, eu preciso de um carro, Divaldo. E aí ela comprou o carro. Aí ele disse assim, bom, minha irmã, agora você tem a casa, você tem o carro, agora você está feliz. Aí ela disse assim, Divaldo, agora eu preciso me casar. Porque eu estou solteira, não é? Como é que a gente vai ser feliz sozinho? Então eu preciso encontrar o meu amor. E aí ela se casou, e na sequência ela disse assim, não, mas agora eu preciso ter filhos. Porque o que há de ser de uma família sem filhos? E aí os filhos vêm, e aí ela diz assim, não, Divaldo, agora eu preciso formar os meus filhos. Ela não vai ser feliz nunca, né, gente? Porque nós estamos colocando a felicidade sempre em coisas materiais. A felicidade, ela é um estado de espírito íntimo que independe do que esteja acontecendo ao nosso redor. Eu posso ser extremamente feliz vivendo na maior dificuldade. Isso é uma escolha minha. Eu posso encontrar a felicidade na menor coisa. Agora, quando nós estamos muito apegados a sentimentos, por exemplo, como a preocupação, a culpa, o medo, a ilusão, nós ficamos tão presos a isso que nós não conseguimos enxergar as coisas que estão ao nosso redor e que fazem toda a diferença. Nós vivemos, por exemplo, aqui nessa região, Uberlândia, Goiânia, que é a minha cidade, onde nós temos um céu que é espetacular. Vocês já repararam? Como o nosso céu aqui dessa região é lindo. A gente brinca, inclusive, que o mar de Goiás, de Minas Gerais, é o céu.
porque nós temos um céu espetacular. E às vezes a gente não para olhar, porque nós estamos tão voltados para aqui, que a gente não enxerga as coisas bonitas que estão ao nosso redor. E todos esses sentimentos, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, que é uma doença tão problemática e que tem afetado tantas pessoas cada dia mais, não é? Os traumas, a dependência, a inveja. Ontem eu estava assistindo lá o programa da Fátima, o Encontro. Porque eu não sei se vocês viram que ontem estava roçando a doutora Adriana Mello, não é? Com a Catarina, a nossa menininha lá da microcefalia. E eu estava assistindo ao programa para ver a Catarina, né? E o Rossandro falou um pouquinho sobre inveja, não sei se vocês viram. E eu achei muito interessante o que ele falou, né? Ele falou assim que inveja é um sentimento que às vezes é normal a gente ter. Mas a gente tem que ter uma inveja produtiva, não destrutiva. E como é que é isso, né? A inveja destrutiva é aquela que é assim, o Rubens comprou um carro novo. Aí eu fico com tanta inveja que eu digo assim, tomara que bata esse carro, que acaba com esse carro novo dele. Essa é uma inveja ruim, não é? Agora a inveja produtiva é aquela assim, nossa, que carro lindo que o Rubens comprou, aí eu quero um desse. Eu também quero um desse para mim. Então eu uso o outro como fonte de inspiração. Ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então é um tipo de inveja que pesa menos, né? Porque eu não desejo o mal do outro. Na verdade, eu quero o que o outro tem de bom, eu quero para mim. É simples assim. Mas quando nós nutrimos, então, esse tipo de sentimento, nós ficamos tão focados na vida, nos problemas, nas dificuldades, que nós nos esquecemos de ser felizes e de fazer brilhar a nossa luz. Que nós, então, viemos aqui para isso, né? Para a evolução. Pensando nisso, nesse tipo de sentimento que muitas vezes nós cultivamos e que faz com que a gente viva verdadeiramente num inferno, porque vocês vão convir comigo. Aquela pessoa que não encara, não vê nenhum tipo de alegria, de satisfação em nada, que detesta o trabalho que faz, que detesta o lugar que mora, que detesta a família que tem, que acha que não merecia aquela família, essa pessoa ela vive no inferno. Concordam? Ela vive no inferno, porque ela é infeliz o tempo inteiro. Agora, qual é o conceito que nós temos de céu e inferno? O que é céu? O que é inferno? Cacá, você vai contar pra gente? Vamos cantar de novo? Aqui, bem pertinho do céu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidiram de ficar do lado de lá. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora. Se disserem pra vocês céu ou inferno depois de morrer,
Isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Vamos fazer a batidinha do coração aqui, ó. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu. Nascer, morrer, renascer. Muito obrigada. Vamos a vocês. Que lindo, obrigada, Cacá. Gente, que lado de lá é esse, hein? Onde que é esse lado de lá? E esse planeta onde eu nasci, não é? A música nos traz essa reflexão de que nós não estamos aqui nesse planeta por acaso. Nós não fomos colocados aqui de forma aleatória. Nós estamos onde nós precisamos estar. Estamos com a família que nós merecemos e precisamos ter. E temos a vida que precisamos viver. Agora, nós temos livre-arbítrio. E nós podemos escolher aproveitar ao máximo essa vida. Ou podemos escolher ficar parados, esperando o tempo passar, não semeando coisas boas, e aí nós não vamos ter coisa boa para colher também como consequência no nosso amanhã. Então, esse lado de lá, quando nós nascemos, morremos, renascemos, esse morrer, esse retornar ao plano espiritual, esse lado de lá, que está junto conosco aqui, esse lado de cá. Porque estamos todos juntos aqui. Eu tenho certeza que nós temos aqui um grande número também de irmãos desencarnados participando conosco, das portas do céu. O tempo todo convivendo conosco. E todos nós sabemos que nós estamos aqui com um propósito, que é nos tornarmos pessoas melhores. Não adianta religião nenhuma na vida da gente, se a religião não servir para tocar o nosso coração e nos transformarmos em pessoas melhores. Moralmente. Isso é que é importante. E para isso, nós tivemos um mestre que nunca nos abandonou, que nasceu aqui nessa terra, viveu e veio exemplificar tudo que ele ensinou. Que, segundo os espíritos, é o tipo mais perfeito que esteve reencarnado aqui entre nós. Sabem quem é? Jesus, não é? É o cara. Jesus. Jesus, quando veio, ele não veio apenas para nos ensinar como viver. Ele veio para viver o que ele ensinava. Então, tudo que ele falava, ele vivia. Mas nós queremos destacar uma parte do ensinamento de Jesus que
especificamente nós consideramos como sendo aquele código de ética moral. Jesus deixou isso como código de conduta. Se a gente conseguir fazer exatamente o que ele nos recomenda nesse código, certamente nós seremos muito mais felizes do lado de lá e do lado de cá, não é? Que é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha nós vamos destacar as bem-aventuranças. E aí Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções a gente entende pobre de espírito, que é a mesma coisa. No senso comum, no conhecimento popular, quando a gente fala alguém que é pobre de espírito, normalmente a gente tem uma conotação ruim, pejorativa, não é? Então você vê alguém fazendo algo errado, você diz assim: nossa, que pobreza de espírito daquela pessoa. Mas aqui nesse caso, Jesus não se referia a isso, né? Com certeza. Quando ele fala da pobreza em espírito, Jesus está se referindo a uma virtude que é a virtude de base, é a primeira que nós temos que adquirir, que é a humildade. Por que a humildade é a virtude de base? Tem um livro que é do Dr. Sérgio Lopes, que eu não sei se vocês conhecem, chama O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Nesse livro, o Dr. Sérgio Lopes ele faz uma analogia como sendo o nosso processo evolutivo o escalar de uma montanha. Quando a gente chega na base da montanha, bem no pé do monte, que a gente olha para o alto, a gente vê o topo da montanha e pensa onde nós temos que chegar. Mas quando nós estamos ali embaixo, no pé do monte, com o pé na terra, humus, a nossa visão ela é limitada. A gente só consegue enxergar o que está aqui à minha volta. Mas à medida em que eu vou subindo a montanha, o meu olhar ele começa a se ampliar, ele chega mais longe. E quando eu atinjo o cume, o topo, eu consigo ter uma visão total de tudo que está ao meu redor. Então assim também é o processo espiritual. À medida em que nós vamos evoluindo, vamos nos afastando dos vícios morais, das coisas da terra, vamos nos espiritualizando, o nosso olhar ele vai se ampliando, a nossa compreensão vai se aumentando, se expandindo, e a gente começa a enxergar muito além. Mas para que a gente possa ter esse olhar, nós precisamos desenvolver inicialmente essa virtude que é da humildade. Por que humildade? Porque para que eu possa reconhecer que eu ainda tenho muito a melhorar, que eu tenho muitos defeitos que precisam ser corrigidos, eu preciso ter humildade. Para conseguir admitir em mim a falha que eu vejo de uma forma tão clara no outro. Jesus falou isso no seu ensinamento quando disse que a gente tem uma facilidade enorme para ver o argueiro no olho do irmão, mas a gente não vê a trave no nosso olho. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós o defeito que a gente vê de uma forma tão clara no nosso irmão. Então, para que a gente possa fazer esse processo de autoconhecimento, é preciso que a gente tenha a humildade de reconhecer que nós ainda somos imperfeitos, que nós erramos, que muitas vezes nós pisamos na bola. E não é pelo fato hoje de já sermos espíritas, de estudarmos o espiritismo, que nós já conquistamos a perfeição. O espiritismo é para nós esse roteiro, não é? Elucidando o roteiro que Jesus deixou, mas isso, o hábito do bem, isso é aprendizado. Nós vamos aprendendo a ser bons. Porque Kardec diz que a educação se adquire com o hábito. O bem ele é adquirido com o hábito de ser bom. Então é uma coisa que nós vamos exercitando. Como a criança que vai à escola pela primeira vez e começa a exercitar o traçado das letras até que ela se torne alfabetizada. E aí ela prossegue crescendo no mundo acadêmico, no mundo escolar, até ela ter maturidade para ir para uma universidade, para cursar outros níveis superiores. Então, assim é o nosso processo evolutivo. E a humildade é justamente essa virtude de base tão importante para que a gente possa se conhecer. E é interessante como a gente sempre lembra do outro como exemplo, né? Eu já percebi isso muitas vezes e aconteceu também já comigo. Às vezes a gente está ouvindo uma palestra ou lendo um livro e a gente ouve algo ou lê alguma coisa que você diz assim, nossa, mas o meu marido precisava escutar isso. Não é? Ou então, mas a minha irmã tinha que estar aqui para escutar isso.
A gente nunca pensa assim, bom, se eu estou aqui ouvindo, é porque possivelmente eu também estou precisando, não é? Exatamente porque a gente tem essa dificuldade de ver em nós aquilo que a gente vê de uma forma tão clara no outro. Então, a humildade é o princípio básico para que a gente possa buscar o autoconhecimento, não pensar só em mim, trabalhar essa questão do egoísmo, não é? Porque quando eu não tenho humildade, eu não me preocupo com o outro. Então, eu faço tudo que eu quero sem me preocupar se eu estou perturbando alguém. E aí a gente vê pessoas dirigindo por aí feito loucas, não é? Eu sei que o Uberlândia não é diferente, porque eu já estive aqui várias vezes. Trânsito maluco, assim como na maioria das cidades. Rio de Janeiro eu nem falo, hein, Ana Teresa? Porque, né? Loucura, gente. Porque nós estamos tão pensando, tão focados nos nossos interesses, na nossa pressa, na nossa prioridade que nós queremos, que nós não nos importamos. Dia desses eu estava aguardando elevador num prédio, aí chegou um rapazinho, um menino bem jovem, e estávamos eu e mais 2 pessoas atrás de mim, aguardando o elevador chegar. Ele chegou naturalmente, apertou novamente o botão que já tinha sido chamado e entrou na frente de todo mundo. Aí eu olhei para ele e falei assim, você jura que você vai fazer isso? Aí ele olhou assim para mim assustado. O quê? Falei, fila. Aí ele ficou sem graça, tadinho. Ah, desculpa. E entrou na fila. Porque às vezes a gente nem percebe. A gente está passando por cima do outro, tão focado que nós estamos em nós, que a gente nem enxerga o outro. Não é? Então precisamos da humildade. A outra bem-aventurança, que nos diz muito. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí nós vamos pensar nas aflições, que são tantas no nosso mundo. E aí Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. De que forma que é isso? Como assim? Eles serão consolados. E aí esse livro do Dr. Sérgio Lopes, ele faz uma análise que eu acho muito interessante, que ele diz assim, percebam que Jesus diz, serão consolados. Não quer dizer que a gente não sofra. Não quer dizer que a gente não chore. Quando a gente tem problemas, quando a gente passa por uma situação difícil, é normal que a gente sofra, é normal que a gente chore. Porque nós extravasamos, nós nos aliviamos às vezes, desabafando com um amigo, colocando para fora por lágrimas. Só o que a gente não pode, gente, é ser revoltado. Desenvolver em nós o sentimento de revolta. Porque aí a virtude associada a essa bem-aventurança é justamente a virtude da resignação. Porque não basta sofrer, depende como nós encaramos o sofrimento para que esse sofrimento represente algum progresso na nossa vida. Existem pessoas que acreditam que para os espíritas, para que a gente possa evoluir, a gente precisa sofrer. Vocês já ouviram isso? Tem gente que diz assim, não, fulano sofre muito, mas vai saber o que fez, né, na outra reencarnação, está sofrendo assim porque merece. Pois é. Na verdade, a resignação, quando nós passamos pela dificuldade e compreendemos aquilo como algo passageiro, necessário, mas que eu vou fazer todo o possível para sair daquilo, eu cresço com o sofrimento. Agora, quando eu me revolto, quando eu me rebelo, quando eu culpo Deus, quando eu culpo todo mundo e fico uma pessoa revoltada, eu não aproveitei o aprendizado da dor. Aí a dor não teve muito significado, porque ela não me ensinou nada. Então, o sentimento de resignação ele é importante para que a gente possa aprender com os momentos de dor. Porque eles não acontecem por acaso. Eu imagino que todos nós tenhamos problemas e dificuldades. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas nós estamos num mundo de expiações e provas. E a característica do mundo de expiações e provas é essa. Existe a dor, existe o sofrimento. Porque ainda é inerente ao nosso estado de espírito, ao nosso sentimento. Mas nós sabemos que isso tudo vai passar. E um dia nós teremos a felicidade plena. Mas para isso a gente precisa trabalhar, conquistar essa felicidade plena. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí nós pensamos numa bem-aventurança que nos traz a virtude da mansuetude. A mansuetude é a virtude daquele que pacifica. É a virtude daquele que não perde a estribeira. É a virtude daquele que encara as dificuldades de frente, aceita
e não revida no mundo. Quantas vezes nós vemos pessoas que querem revidar no mundo aquilo que elas estão recebendo? E elas querem revidar. Se eu estou sofrendo assim, por que os outros têm que ser felizes? Não é? Se eu não posso comprar o carro novo que o Rubens comprou no fim do ano, por que ele tem que ter e eu não? Por que o meu vizinho tem que viajar de férias todo ano? E eu nunca tenho dinheiro nem para o mínimo, para o básico, para a minha vida com dignidade, com a minha família. Então, quando nós passamos pela dificuldade, pela dor, com resignação, a gente acaba aprendendo, a gente aprende naquele processo. E nós crescemos como seres espirituais. Então, a resignação é aí uma outra virtude a ser conquistada. E a mansuetude, que é a característica, né, de quem é manso, tem como conceito o seguinte: característica ou condição do que é manso, que possui gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice. E aí eu pergunto, tem alguém aqui que é manso? Levantem a mão. A gente precisa pensar isso, né? Mas seremos, não seremos? Seremos, seremos. Pode demorar, vai depender de nós. Ou pode ir mais rápido, depende de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui, a virtude relacionada é a fé. Porque a fome e sede de justiça que nós temos, nós só vamos ter essa fome e sede aplacadas com a fé que nós temos de que nada é por acaso. Porque se nós encarássemos as coisas do mundo, as injustiças, entre aspas, aparentes que existem no mundo, se nós não tivéssemos a fé que nós temos, da fé raciocinada, de compreendermos o porquê disso tudo, seria muito difícil, gente, nós realmente sermos felizes aqui nessa terra. Quando nós temos essa noção de que esse sofrimento ele é passageiro, que muitas vezes ele é necessário para o nosso aprendizado, essa fé que nós temos no futuro, de que dias melhores virão, que depende de mim construir esses dias melhores, torna tudo mais fácil. Então eu fico imaginando como é a vida das pessoas que são materialistas. Já pensaram que sofrimento? Uma pessoa que não acredita em nada, que acha que a vida é só isso, que o corpo morreu, acabou tudo. Para essas pessoas, que escrúpulo que pode deter uma pessoa como essa? Porque a vida é só isso aqui. Aí a gente volta naquela lei de Gerson, né? De levar vantagem em tudo. De tirar proveito de tudo, de passar por cima dos outros, porque não tem consequência mesmo. A vida é só isso aqui. E a gente tem que viver e aproveitar. Então, quando nós temos essa fé raciocinada, nós encaramos tudo isso, crendo, tendo a certeza de que tudo isso aqui passa. E que dias melhores virão. Nós estamos construindo esses dias melhores. Temos na sequência, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, a virtude associada é justamente a espontaneidade. E aí a gente traz a imagem da criança. Porque Jesus disse, né, que aqueles que se assemelhassem às crianças herdariam o reino dos céus. Exatamente nesse sentido da autenticidade, da honestidade da criança, da espontaneidade da criança. A criança, ela não foi ainda educada numa sociedade que impõe para nós certas máscaras que nós devemos adotar dependendo da circunstância, da situação da vida. A criança ela é autêntica. Então, normalmente, quando você vê uma criança que chega perto de alguém, se ela não gosta, ela vira o rosto. Ela não disfarça. Ela não tem essa história de ser gentil, de ser cortês, de ser polido. Não, ela é autêntica. Com isso, é claro, nós não estamos dizendo que nós temos que ser mal educados, não é? Mas, na verdade, nós temos que ser sinceros nas nossas relações. Nós temos que ser transparentes, nós temos que ser autênticos. É isso que, na verdade, Deus espera de nós. Que nós estejamos inteiros nas relações, que nós sejamos nós mesmos, que não usemos máscaras. Porque aí, muitas vezes, somos personagens, não é? O personagem no momento do centro espírita, o personagem lá no ambiente de trabalho, e muitas vezes o verdadeiro em casa. E isso é terrível.
Seguindo, nós temos bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí nós temos aqui vinculado a virtude do altruísmo. Olha o conceito de altruísmo. Ausência de egoísmo, abnegação, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em considerações interesses particulares. Será que nós somos já altruístas? Será que nós conseguimos colocar o interesse do outro antes do meu interesse? Será que eu consigo pensar no bem-estar do próximo quando eu vou fazer qualquer coisa? Eu vou dar uma festa na minha casa e eu resolvo colocar o som no último volume. 3 da manhã a festa está bombando e o meu vizinho, tadinho, sem conseguir dormir. E eu não estou nem aí, porque afinal de contas é festa na minha casa. Então a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, será que eu estaria feliz? O que eu posso fazer para que eu fique feliz, mas sem invadir a vida do outro, sem que eu possa prejudicar a vida do outro? Então, esse sentimento que a gente tem que construir. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí nós lembramos do lema da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Que caridade é essa que Kardec nos fala? Será que é a caridade de dar sopa? De dar o cobertor? É essa caridade que ele nos conclama? Nós sabemos que a caridade material, ela sim ainda é importante em muitos casos. Mas quando Kardec fala de caridade, e aí os espíritos perguntam qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus, a resposta é muito simples. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Gente, se nós tivermos o que a gente brinca que é o BIP espírita, benevolência, indulgência, perdão, olha, nós já estamos com muita coisa, muito caminho andado. Porque nós vamos viver muito melhor, nós seremos pessoas muito agradáveis, muito mais agradáveis ao convívio dos outros, não é? E com certeza nós chegaremos muito mais rapidamente ao nosso destino, que é a evolução. Já quase encerrando, eu quero deixar um trecho do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Leon Denis diz assim: a humanidade se erguerá de novo, grande e forte, no dia em que essa doutrina, fonte infinita de consolações, for compreendida e aceita. Nesse dia, a inveja e o ódio se apagarão no coração dos pequenos. O poderoso, sabendo que foi fraco e que pode modificar-se, que sua riqueza não é senão um empréstimo do alto, tornar-se-á mais socorredor, mais doce para seus irmãos infelizes. A terra, desembaraçada dos seus flagelos que a devoram, prosseguindo sua ascensão moral, subirá um degrau a mais na escala dos mundos. Então está aí, diante de nós. Nós temos o Espiritismo, nós temos o que Jesus nos ensinou, nós temos o Espiritismo que nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus. Resta agora o nosso trabalho, para que a vida no plano material, para que a vida no mundo espiritual, para que os desafios que a vida nos impõe, possam ser etapas de uma jornada que todos nós temos que cumprir. E para nos ajudar nesse aspecto, nós vamos contar muito com a prece. A prece é algo importantíssimo nas nossas vidas. É o lenitivo para o momento de dor, é a esperança no momento do desespero, é a gratidão que nós elevamos ao Pai por todos os momentos da nossa vida. E nós queremos terminar essa nossa exposição com prece. E essa prece vai ser ao Consolador, com a nossa Cacá. Com muita gratidão e alegria, prece ao Consolador, uma canção em agradecimento ao Espiritismo, ao conhecimento dessa doutrina de amor, de luz, ciência, fé e consolação, prometida há mais de 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai,
a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Que lindo, gente. Obrigada, Cacá. Obrigada, Tiago. Obrigada, André. Obrigada a vocês. Que nós possamos levar com toda a nossa devoção essa doutrina, que eu tenho certeza que é dos nossos corações. Muito obrigada, gente.